Boa noite. Vamos seguir aqui o livro A História da Igreja. Os anos restantes e a morte de Henrique. Tendo acompanhado tanto a vida do rei em conexão com o Papa, observaremos brevemente seu fim antes de começarmos um novo capítulo. Ele viveu mais 21 anos após a morte de seu grande antagonista. Lembrando aqui quem a gente está falando, deixa eu lembrar aqui. E a morte de Henrique. Os anos restantes e a morte de Henrique. Ele viveu mais 21 anos após a morte de seu grande antagonista. Em 7 de agosto de 1106, Henrique terminou sua longa e agitada vida e seu turbulento reinado de 50 anos. Os registros da história estão cheios de cada incidente da vida do grande monarca, desde sua juventude até sua morte. Mas mesmo um esboço de sua vida política não está dentro de nosso escopo. O contraste entre as afeições de seu povo e a inimizade da igreja é marcante e nos conta seu próprio conto. Mesmo tendo sido marcado pelo Papa com a marca de uma besta, ele foi muito amado pelo povo. Ele tinha muitas falhas muito comuns a reis, mas tinha um grande lugar nos corações de seu povo. Com a notícia de sua morte, diz Grinilde, o amor deles transbordou em profundas e amargas lamentações. Um clamor geral foi ouvido nas ruas da cidade de Liege. A corte e o povo, as viúvas e os órfãos, a multidão dos pobres e indigentes da cidade e do campo reuniram-se em homenagem ao seu soberano, seu amigo e seu benfeitor. Com alta voz, lamentaram a perda de um pai. Dissolvidos em lágrimas, beijaram suas mãos frias, abraçando os membros inanimados e dificilmente puderam persuadidos a dar lugar aos assistentes para o preparo do corpo para o enterro. Também não podiam ser persuadidos a deixar a tumba, mas por muito se revezavam, dia e noite, para vigiar e orar ao lado do lugar em que o tinham. Nada poderia ser mais bonito ou tocante do que o testemunho desses verdadeiros pranteadores à benevolência do imperador. Mas,
Quão diferente e quão triste quando nos voltamos à assim chamada igreja e aos assim chamados representantes do manso e humilde Jesus. A ira de seus adversários papais parece ter sido esquentada 7 vezes quando ouviram falar de tais honras sendo pagas ao corpo do excomungado Henrique. O jovem rei, seu filho, Henrique V, foi ameaçado com as anátemas do céu, a menos que exumasse e depositasse em algum lugar não consagrado os restos de seu pai, ou então que pedisse ao Papa para libertar ao, para libertar ao falecido, mesmo após a sua morte, da excomunhão. Mas que perversa e inconcebível presunção! Seu fiel bispo, Alberto, que tinha dado ao seu soberano um enterro digno na igreja de São Lambert, foi obrigado, como penitência por este ato de gratidão e louvor, a desenterrar o corpo com suas próprias mãos e enviá-lo a um edifício não consagrado em uma ilha no rio Mosela. Mas essas indignidades, assim perpetradas contra o corpo sem vida do último imperador, produziu uma reação. O jovem rei, embora tivesse sido treinado pelo Papa Pascal II a enganar seu pai e a se rebelar abertamente contra ele, ficou alarmado diante desse terrorismo espiritual. Deu ordens para que o corpo fosse removido e enviado à Espira, ou Speyer, e solenemente o depositou na tumba de seus ancestrais. A procissão foi seguida por quase toda a população. O serviço para o morto foi realizado com toda a cerimônia e honra usuais em tais ocasiões. O bispo de Barras, um dos mais ferozes perseguidores do último imperador, estava em casa nesse momento. Mas a notícia do que tinha acontecido o trouxe de volta com toda a pressa. Fervendo de indignação, fez com que o corpo fosse mais uma vez exumado, colocado em solo não consagrado e impôs uma penitência a todos os que tinham participado da procissão. Mas a voz da afeição não podia ser silenciada pelo implacável bispo. Os cidadãos acompanharam o corpo ao seu novo lugar de repouso, com intensas lamentações. Eles lembraram o bispo de Esmilma, de como o grande imperador tinha enriquecido a igreja de Espira. Eles contaram os ornamentos de ouro
e prata e pedras preciosas, as vestimentas de seda, as obras de arte, a mesa de ouro do altar, ricamente forjada, um presente do imperador oriental, Aleixo, que tornou sua catedral a mais incrível e formosa na Alemanha. Eles, em alta voz, expressaram sua tristeza e insatisfação, e era difícil conter o tumulto. Mas eles não prevaleceram. No entanto, ainda assim, o túmulo de Henrique era visitado por testemunhas sinceras de suas extensas caridades. Finalmente, após 5 anos de obstinada disputa, foi permitido que Henrique repousasse na abóbada consagrada com seus antepassados imperiais. Uma pausa. Reflexões sobre a luta entre Henrique e Gregório. Temos apresentado, assim, um relato mais detalhado do que o usual sobre a luta entre Gregório e Henrique, de modo que o leitor possa ter diante de si uma amostra justa do espírito e das obras do papado na Idade Média. E que saibamos que seu espírito nunca muda. Suas obras podem mudar, de acordo com o poder e as oportunidades do Papa reinante. Como era antes, assim ainda é, e sempre será o mesmo. Nenhum idioma é capaz de exagerar as blasfêmias, a blasfêmia, crueldade e tirania do papado. E o mesmo espírito permeia, mais ou menos, em cada membro de sua comunidade. Pois qual, pode se perguntar, em termos simples, foi o crime que Henrique cometeu para ter trazido sobre si uma perseguição tão implacável durante sua vida e até mesmo após sua morte? O leitor deve se lembrar que a disputa surgiu sobre o assunto das investiduras. O direito tradicional dos monarcas de ter uma voz na indicação de bispos e dignatários da Igreja em seus domínios era conhecido por séculos. Com não pouca frequência, eles nomearam cargos a sé de Roma, assim como a outros bispados em seus domínios. Até mesmo o próprio
Hildebrando esperou pacientemente até que sua própria eleição recebesse a ratificação legal do imperador. Mas mal ele foi posto no trono pontífice e já escreveu uma carta insultante ao imperador, ordenando que se abstivesse da simonia e renunciasse ao direito de investidura pelo anel e pelo báculo. Henrique, em autodefesa, afirmou as prerrogativas que seus predecessores tinham exercido sem questionamentos, especialmente desde os dias de Carlos Magno. Gregório, então, trovejou uma sentença de excomunhão contra ele. Libertou seus súditos de seus juramentos de fidelidade e o declarou deposto por desobediência. O papado, então, tirava sua máscara. E o mundo já não podia mais ter dúvida sobre os objetivos do poder espiritual. Mas tão grande era a ignorância do período que as pretensões mais selvagens encontraram muitos apoiadores. E tão supersticioso era o povo que foi convencido a acreditar que todos os que levantassem armas contra o rei excomungado deveriam ser considerados os campeões da fé. Essa foi toda a ofensa de Henrique contra o papado. A causa de tanto derramamento de sangue e sofrimento. O implacável padre não cederia em nenhum ponto. O imperador lutou por seus direitos tradicionais. E assim, uma grande luta continuou até que a morte fechasse a cena. Uma pausa para a água. Ô, Dal, Pode falar. Dal, só para eu me situar aí é a história da igreja, né? História da igreja. Ok. Capítulo 20. As Cruzadas, 1093 depois de Cristo, até 1213 depois de Cristo. As Cruzadas. O inimigo agora muda de tática. O Papa ganhou pouco ou nada por meio de suas longas guerras contra o Império.
e o senso comum da humanidade tinha sido insultado por sua insolência sem igual. Meios mais plausíveis, mais enganadores e mais piedosos deveriam ser inventados. Como poderia o poder espiritual ganhar ascendência completa sobre o secular? Sobre o secular era ainda uma questão a ser resolvida pelo inimigo. O gênio maligno de Roma, que presidia em seus concílios, sugere uma guerra santa, com o propósito de resgatar o sepulcro de Cristo das mãos dos turcos incrédulos. O Papa Urbano imediatamente abraça a sugestão e torna-se o líder do empreendimento. O Vaticano inteiro concordou. Era perfeitamente evidente que, por essas longas expedições à Palestina, o sangue da Europa deveria ser drenado. Sua força exaurida e seus tesouros desperdiçados. Não se pensava em tentar converter os incrédulos para a fé de Cristo, a verdadeira missão do cristianismo, mas em enfraquecer o poder dos monarcas seculares, para que os pontífices pudessem reinar sobre eles. O papado é, em essencial, infiel. Venerado seja entre todos o matrimônio. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Entre todos, diz a palavra de Deus. Não, diz Gregório, é concubinato no sacerdócio. Um pecado condenatório. Mas a palavra de Deus permanece inalterada e inalterável. O casamento é venerável entre todos, não apenas entre alguns, mas entre todos. Foi instituído pelo próprio Deus que, abre aspas, formou uma mulher e trouxe-a a Adão, o homem, fecha aspas. Gênesis 2, 22. Foi sancionado por Cristo e proclamado venerável entre todos pelo Espírito Santo. Pregai o evangelho a toda criatura. É a comissão do Salvador a todos os que o têm como Salvador e Senhor. Não, diz Urbano, matem os incrédulos sem misericórdia. Esta é a obra que Deus exige em sua mão. Que o joio seja arrancado pela raiz e lançado no fogo para que sejam queimados. Mas isso não é tudo.
O poder das nações deve ser reduzido para que o pontífice possa triunfar sobre eles. Os resultados logo mostrarão que tais eram os conselhos do gênio maligno do papado. Uma pausa. Os lugares sagrados. Desde os primórdios da cristandade, peregrinações à Terra Santa tornaram-se uma paixão dominante entre os mais devotos e supersticiosos. Jerome fala de multidões que, vindo de todos os lados, se aglomeravam nos lugares sagrados. Mas a suposta descoberta do verdadeiro sepulcro, o local do enterro da verdadeira cruz, e a magnífica igreja construída sobre o sepulcro pela devota Helena e seu filho Constantino, despertaram em todas as classes um entusiasmo selvagem de visitar a Terra Santa. Desde essa época, 326 depois de Cristo, o fluxo de peregrinações continuou, aumentando cada vez mais até o período em que Jerusalém foi capturada pelos muçulmanos sob o califa Omar, em 637. Os peregrinos eram protegidos e cuidados pelo caminho quando encontravam as privações e perigos de uma longa viagem. Mas, sob o governo muçulmano, eles foram impedidos de entrarem na Cidade Santa, a menos que comprassem o privilégio pagando tributo aos califas. A partir desse momento, os piedosos logo começaram a se juntar em números reduzidos para realizar suas devoções no Santo Sepulcro. Por volta do ano 1067, uma nova raça de conquistadores ganhou a posse da Palestina, que provaram ser mestres ainda mais duros que os sarracenos. Estes eram os Seljucidas, uma tribo de tártaros, hoje familiarmente conhecidos como turcos. Eles vieram originalmente de Tartária. Eles abraçaram a religião islâmica e tornaram-se, então, islâmicos, mais fanáticos do que os árabes, que seguiam o profeta. No entanto, ao zelo intolerante de recém-convertidos,
ao Islã, eles combinaram a tirania e desumanidade dos bárbaros. Sob esses novos senhores da Palestina, a condição dos habitantes e peregrinos cristãos foi grandemente alterada para pior. No lugar de serem tratados meramente como súditos tributários, eles foram desprezados como escravos e os peregrinos expostos às severas perseguições. Pedro, o eremita. Os sentimentos dos cristãos europeus estavam naturalmente excitados pelos relatos sobre as crueldades e ultrajes aos quais seus irmãos no Oriente estavam sendo sujeitos pelos infiéis conquistadores da Terra Santa. E isto deu uma aparência de justiça à ideia de uma guerra religiosa. No ano 1093, Pedro, um nativo de Amiens e um monge peregrino, visitou Jerusalém. Seu espírito ficou muito agitado pela visão das indignidades que os cristãos tinham que suportar. O sangue do Franco tornou-se como fogo quando viu os sofrimentos e degradações de seus irmãos. Ele falou com Simeão, o patriarca de Jerusalém, sobre o assunto de sua libertação. Mas o desesperado Simeão deplorou a desesperança de sua condição, uma vez que os gregos, os protetores naturais dos cristãos na Síria, estavam muito fracos para prestar-lhes ajuda. Pedro, então, prometeu-lhe a ajuda dos latinos. Levantarei as nações marciais da Europa em sua causa, ele exclamou. E creu que seu voto tinha sido ratificado no céu. Quando, prostrado no templo, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, dizendo-lhe: Levante, Pedro, e siga adiante para tornar conhecidas as tribulações do meu povo. A hora se aproxima para a libertação de meus servos, para a recuperação dos lugares sagrados. Era um hábito conveniente naqueles dias para monges em solidão austera e com a imaginação excitada, acreditar no que quisesse acreditar, e então serem confirmados por meio de sonhos e revelações sobre o que quer que acreditassem.
Pedro agora acreditava em sua própria missão, e isso foi um grande meio para que os outros também crescem nisso. Ele apressou-se a Roma. O Papa Urbano II ficou infectado por seu fervor e deu total sanção à sua pregação sobre a libertação imediata de Jerusalém. O eremita, tendo então a sanção tanto do céu quanto do Papa, partiu em sua missão. Após atravessar a Itália, ele cruzou os Alpes e entrou na França. Ele é descrito como baixo em estatura, magro, de pele escura, mas com um olho de fogo. Ele andava em uma mula com um crucifixo em sua mão. Sua cabeça era careca e andava descalço. Sua roupa era um manto longo com uma corda. E uma capa de eremita do mais grosseiro material. Ele pregava aos altos e baixos, em igrejas e em estradas, e nos mercados. Sua rude e brilhante eloquência era o que agitava o coração do povo. Pois ele também vinha do povo. Ele apelava para cada paixão, à indignação e piedade, ao orgulho do guerreiro, à compaixão do cristão, ao amor dos irmãos, ao ódio dos infiéis, à suja profanação da terra que tinha sido santificada pelo nascimento e vida do Redentor. Porque ele exclamava veementemente: os incrédulos deveriam ser permitidos por mais tempos a reter a custódia de tais territórios cristãos, como o Monte das Oliveiras e o Jardim de Getsêmani. Por que deveriam permitir que os seguidores não batizados de Maomé, aqueles filhos da perdição, poluam com pés hostis o solo sagrado que foi testemunha de tantos milagres e ainda forneceu tantas relíquias que manifestaram poder sobre-humano? Ossos de mártires, vestes de santos, lascas da cruz, espinhos da coroa, estavam todos prontos para serem recolhidos pelo sacerdócio fiel que lideraria a expedição. Que o solo de Sião seja purificado com o sangue dos infiéis que abateremos. Quando as palavras e o fôlego lhe falhavam, ele chorava, gemia, batia nos peitos e lamentava um crucifixo. E levantava, essa parte aqui, batia nos peitos e levantava um crucifixo, como se o próprio Cristo estivesse implorando-lhes a unirem-se ao exército de Deus.
Os delírios de seu frenesi tiveram um efeito prodigioso sobre todas as classes, em todas as terras. Homens, mulheres e crianças aglomeravam-se para tocar em suas vestes. Até mesmo os cabelos que caíam de sua mula eram recolhidos e guardados como relíquias. Em um curto período de tempo, ele retornou ao Papa, assegurando-lhe que, em todo lugar, seus apelos tinham sido recebidos com entusiasmo, de modo que ele dificilmente poderia impedir seus ouvintes de tomar armas e segui-lo até a Terra Santa. Nada mais era necessário além de um plano de líderes e organização. E assim, o Papa ousadamente resolveu realizar esse grande empreendimento. Faltam 2 minutos ou 1 minuto para as 9. Vou dar uma olhadinha aqui como está. Algum comentário, irmão? Então, assim, irmãos, a gente encerra aqui, 21 horas, né, praticamente. Só faltam alguns segundos. E, com a permissão do senhor, se estivermos aqui ainda, a gente segue amanhã, terça-feira.